Qual era a distância que vocês estavam quando ele pediu a carona até o posto? Da Vila Velha no posto deve dar... Ah, não sei direito. Tá. Não sabe direito. 1 minuto, 2 minutos, 1 hora. Mais de uns 10 minutos, mais ou menos. 5, 10 minutos. Vocês foram falando alguma coisa nesse trajeto? Não. Em silêncio total. Aí chegou no posto, aquelas imagens que a gente já viu várias vezes. Ele desceu. Ele falou alguma coisa antes de descer? Não falou nada. E tu ficou ali parado? Ah, eu fiquei ali... Fiquei meio em choque, entendeu? Dá um atraque na pessoa e... Eu não sei o que é isso, né? E aí quando tu vê que ele começa, que o atraque significava disparar com arma de fogo em direção à vítima, o que tu faz? Eu fiquei em choque, não sabia o que fazer. Nunca passei por uma coisa dessa. Mas aí o que tu faz? O que tu fez? Eu não sabia se eu arrancar minha moto, se eu ficava parado. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu arrancar minha moto, eu ficava parado. Eu não sabia o que eu fazia. Tá, eu fiquei em choque com os tiros. E aí o que tu decidiu? Hã? O que tu decidiu fazer então? Porque eu não sabia o que eu fazia. Se eu ficava parado, se eu arrancar minha moto. Tá, e aí? E aí que... Arrancou? Hã? Arrancou? Ele foi embora, né? Foi pra onde? Foi pra minha casa. Com o Diego? Ele ficou na Vila Velha, tá perto da avó dele. Tu deixou ele lá? Deixou ele, foi embora pra minha casa. Tu foi pra tua casa? Foi pra minha casa. No Papanduva? Papanduva. E depois? Fiquei na minha casa. E tudo que aconteceu aqui, tu já ouviu desde ontem e tal, que foi feito a quebra de sigilo, que tem as herbes indicando que tu estava em Cerro Azul, que tu foi para Cerro Azul, que tu foi flagrado numas imagens no bar Esquinão em Cerro Azul. O que tu tem a falar sobre isso? Mas aí eu não tenho nada a dizer. Tu emprestou teu celular pra alguém naquele dia? Não. Tu chegou na tua casa, Papanduva, deitou e dormiu? Fiquei por ali. E como é que teu celular foi aparecer lá em Cerro Azul? Agora não sei, né? Aquelas imagens que tu já viu, né? Tu quer que te mostre de novo? Do bar lá no Esquinão, que já foi mostrado aqui, uma pessoa com um boné vermelho, uma roupa cinza e tal, que apontaram como sendo tu. Era tu? Eu vi essa imagem. Doutora, me permite, por uma questão só de ordem, diante da simplicidade dele, se você puder esclarecer que a doutora está pedindo a sequência depois dos disparos. Se você foi para Cerro Azul, não está dizendo que você ficou em Cerro Azul. Sim, se você, depois da sequência, você se direcionaram para Cerro Azul. É essa a pergunta. E se você teve no bar, diz que não. Eu fui lá tomar uma cerveja, sim. É isso que ela quer saber. Sim. Então, vamos me contar, né? Tu foi pra Papanduva pra dormir, pra tua casa, ou tu foi pra Cerro Azul? Não, eu cheguei em casa, fiquei um pouco em casa e fui pro Cerro Azul. O que tu fez em casa? Fui lá refrescar minha cabeça um pouco. Com o Diego? Não, sozinho, né? E o Diego ficou perto da casa da avó dele? Ficou perto da casa da avó dele. Tá, aí tu refrescou a cabeça e resolveu ir pra Cerro Azul. Fiquei cansativo outro tipo de coisa, não, entendeu? Tá, e por que tu resolveu ir pra Cerro Azul? Me deu vontade de ir pra lá. Tá, aí te deu vontade de ir pra lá, e aí o que tu fez? Fui lá, tomei uma cerveja lá. Tu foi pra lá sozinho? Fui sozinho. Aí tu foi pra onde? Quando chegou em Cerro Azul, tu foi pra onde? Fiquei lá e vim embora outro dia. Ficou lá onde? Fiquei lá no Esquinão lá. Então aquela pessoa que aparece nas filmagens, que te reconheceram como sendo tu, é tu mesmo, tu reconhece? Eu tava lá, eu tava no Cerro Azul. Naquele bar Esquinão? Bar Esquinão, lá que eu fiquei. O Diego tava lá também? Agora não sei dizer pra senhora. Não sabe me dizer. Tá. Aí tu fica nesse bar até que horas? Eu vim embora, era umas 7h30, 8 horas da manhã, mais ou menos. Tu ficou até esse horário dentro do bar? Fiquei por ali. E aí quando tu sai de lá... Por frente, sentado ali. E aí quando tu saiu de lá, o que tu fez? Vim embora.
E aí foi pra onde? Depois que cheguei em Rio Branco? Depois que cheguei em Rio Branco, eu fiquei um pouco em casa, dormi um pouco. Tinha bebido bastante, né? E daí eu fui no velório do Piá. Daquele que há poucas horas atrás tu tava junto quando mataram. Não, fui no velório do Rio Branco aqui. Do Vinícius. É isso mesmo. Aquele que tu viu ser morto. Fui no velório dele. Tá bom. Tu contou isso que tu tá me contando pra polícia, pro delegado? Não. Em audiência, quando tu foi interrogado, tu contou isso? Eu fiquei quieto. E por que tu resolveu contar agora aqui pra mim? Porque a Andréia pediu pra mim contar. A tua advogada pediu pra tu contar. Tá. Então, tu tá querendo dizer que quando o Diego falou que queria passar ali no posto pra dar um atraque no Vinícius, tu não fazia ideia do que ia acontecer? Não tinha nem ideia. Nem sabia que tava armado, não sabia de nada. Uhum. E tu não lembra dele lá no posto, lá no Barbes, que não contigo? Ou em algum outro ponto lá em Cerro Azul? Eu tava meio bêbado, não tenho muita lembrança, Letícia. Até o momento do posto aqui, do assassinato do Vinícius, tu já tinha bebido? Aqui do posto? É. Eu tinha tomado a cerveja aqui já. Tá. E aí tu passou em casa, foi pra lá e ficou a noite inteira bebendo lá? Não, eu cheguei em casa, descansei um pouco só e fui mais tarde, um pouquinho. Tu tem ideia da hora que tu foi pra Cerro Azul? A hora? Não me recordo. Tu te considerava amigo da família do Vinícius? Eu considerava amigo deles? É. Eles são meu amigo. E não te ocorreu de procurar a família e contar, então, já que tu tinha participado do homicídio? É por isso que eu já fui no velório tentando me recordar do que eu passei. Entendeu? Tipo... Porque tu não lembrava? Não. Tava meio bêbado aquele dia, entendeu? Mas na hora que tu deu a carona... Porque me bateu um arrependimento, meritíssima. Sem tamanho do mundo. No outro dia que eu me acordei, falei assim, eu vou no velório do Piá, porque onde for, ele era meu amigo. É por isso que eu fui no velório. E um tipo de arrependimento. Tá, tu te arrependeu, mas tu resolveu falar 3 anos depois só? Com todas as oportunidades que tu teve até agora, tu vem confessar só aqui 3 anos depois? Eu tô tentando entender o que tá se passando pela tua cabeça, entendeu? Pra gente construir aqui um raciocínio. Por que tu é amigo da família? Alguém te pede, eu quero dar um atraque no Vinícius, o teu amigo. Mas pra mim eu não tenho direito de ter um atraque. Pra mim podia ser um tapa, um chute, alguma coisa parecida. Pelo menos eu não sei. Mas se fosse um tapa, um chute, tu tá... Eu não sou um criminoso. Eu não sei o que é isso. Não sou nenhum bandido. Tá, mas aí ele no momento, quando tu vê o que é o atraque... Daí que eu fiquei em choque, não sabia o que eu fazia. Se eu ia embora, eu estou... Excelência, só para que fique consignado, que ocorreu ao João Roberto, inclusive por requerimento da defesa dele, pediu, né? Ou se obstou que a defesa tivesse qualquer entrevista após essa surpresa surgida em plenário. E a defesa concordou, e não há problema algum. Deixar bem consignado, né, que a defesa, após o interrogatório de João Roberto, a defesa não fez qualquer entrevista com o acusado que ora
irá ser submetido ao interrogatório. Com o que já havia concordado anteriormente, então está tudo certo. Entretanto, por evidente que de uma maneira absolutamente camuflada e fora do controle de legalidade, houve um acordo. A gente já falou sobre isso, está esperado. Doutora, é uma questão de ordem. Com direito à réplica. Microfone de novo. Por gentileza. Por gentileza. Doutora, por uma questão de ordem, respeito à lealdade, principalmente porque eu sou sua discípula, então aprendi a lutar com o senhor e pode ter certeza que aqui vai ter uma guerreira também. Toda uma questão de ordem. Quando se diz que não foi pedido, não é mero capricho, até mesmo porque previamente deixa tudo registrado e consignado que quando levantou essa ideia de surpresa, de suposta delação, de suposto acordo, o doutor já havia falado com o cliente dele, após essa informação, ele subiu e falou novamente. Então, isto é fato. Então, não é que vai ser colocado de uma forma que a defesa agora, com o senhor Diego, não foi falado, porque essa informação já havia uma primeira conversa, depois foi conversado informalmente ali atrás e novamente a defesa teve acesso ao cliente dela. Para a gente deixar bem claro, senão aqui a gente pode fazer uma cortina de fumaça e mostrar o que lhe convém, e não é o caso, porque houve essa conversa sim, então assim, teve acesso à conversa sim, e não houve camuflagem, não houve nada de ilícito aqui sendo feito. O réu tem um direito de plenitude total de falar o que ele entender que é de direito dele e trazer a informação para o conselho de sentença. O réu não pode, em momento algum, ser coagido por mim, pela Vossa Excelências, pelos colegas, por ninguém que seja, porque a vida de julgamento aqui é do réu, não é de ninguém aqui. Todos nós voltamos para casa, talvez ele não volte. Então, o momento dele é a autodefesa dele, né? Então, o que acontece é exatamente isso. Não há nenhum problema quando se diz a defesa pediu para que não falasse. Não é mero capricho. Só para consignar isso. Não é mero capricho. Inclusive, de acordo com a denúncia, o Diego era o primeiro a ser interrogado. E não foi. Para atender interesse da parte. Tá. É isso, doutora. Então, vamos prosseguir porque a gente inverteu a ordem. Aliás, não existe nem ordem legal para a realização dos interrogatórios, mas a gente inverteu, a gente simplesmente por praxe, forense segue a denúncia, mas poderia seguir uma ordem alfabética ou a ordem que quisesse, porque não tem nenhum artigo de lei que diga que a ordem tem que ser determinada. Mas a gente inverteu aqui com a concordância das partes. A gente também concordou aqui que não haveria conversa entre um depoimento e o outro com a concordância das partes. Eu não sei se está tendo uma estratégia muito bem formada ou muito mal formada, enfim, prosseguindo. Então, doutores, retomando, e senhores jurados, retomando a nossa sessão, 14 horas e 10 minutos. Como o Ministério Público, eu havia falado para vocês inicialmente, né? A gente começou os debates hoje, o Ministério Público fez uso da palavra, agora nós passamos para a defesa. A defesa, por serem 2 réus, tem 2 horas e 30 minutos para conversar com vocês. Eles podem chegar num acordo sobre como é que esse tempo vai ser utilizado, eles podem pedir para eu dividir, ou enfim, qualquer outra forma. Eu indago, então, as defesas, se tem uma preferência para ver quem que vai começar, se vocês têm um acordo em relação a isso, já estão antecipando que ambos gostariam de ficar por último, é isso? Sim, excelente. Defesa de Diego gostaria de falar por último, só que a doutora também, quer falar por último. Tá. Eu vou fazer a palavra agora para sustentar a razão pela qual ele entende que ele deve falar por último, e a senhora me dá a palavra em seguida. Dou a honra para o doutor começar a justificar suas razões pelas quais o senhor entende que o senhor, como defensor, deve falar por último, e não eu, como defensora. Toda a honra de povo, com a honra redobrada a Vossa Excelência, para que sustente, porque a Vossa Excelência entende que seria adequado a sua sustentação em primeiro lugar. Eu retribuo ao senhor tamanha honra, doutor. O senhor é um mestre. Eu faço questão de falar por último porque eu quero ouvir suas explicações, pelas quais o senhor vai falar primeiro e eu vou falar por último, ou vice-versa. Tá, já que ninguém está querendo começar a falar, eu vou decidir sem ninguém falar. Então... Eu vou fazer o seu palácio. Então vai. Primeiro,
damos sempre respeito às mulheres, são as filhas prediletas de Deus. Então me dê esse privilégio. E como falar primeiro, assim como abrir a porta do carro, fazer a entrada primeiro. Então, em primeiro lugar é isso. Para mim, as mulheres são as filhas prediletas de Deus. E nós temos aqui 3 mulheres honrando a digna advocacia criminal do Paraná, do Brasil. De uma forma muito aguerrida, tem nos honrado muito a figura feminina na pessoa de Vossa Excelência. Mas a defesa do Diego será o seguinte: Excelência, já foi consignado em data de ontem que tratativas absolutamente clandestinas, feitas às alcovas, sem nenhuma consignação formal, entre um dos acusados, no caso João Roberto, e os representantes do Ministério Público, em meio a um júri em franco andamento. O que para a defesa era no mínimo suspeita que havia efetivamente uma barganha, havia uma colaboração nesse sentido. Lugar de acusado no júri não é o gabinete do promotor. Tanto mais grave a situação, Excelência, quando se tem em mente a ausência da digna patrona. E hoje essa suspeita ela se confirmou. Ela se confirmou com o Ministério Público suscitando, como se defensor, e foi defensor aí de João Roberto, suscitou uma tese jurídica, um agravamento muito minúsculo daquilo que sempre sustentou durante quase 4 anos, o mantendo preso, inclusive, em razão disso. Então aquela suspeita se confirmou, razão pela qual ontem nós havia suspeita no requerimento da defesa era no sentido de que fosse interrogado, Sua Excelência concordou, e única e exclusivamente a defesa de Diego, este advogado, o Renan, todos que compõem a nossa equipe querem é a preservação do julgamento. Se o delator fala antes do delatado, quem acusa fala antes. Então, Excelência, se desta forma não ocorrer, eu deixar consignado que é motivo bastante para se suscitar uma nulidade. Então, a razão é simples. Não tem que se fazer uma discussão. Se isso tudo não fosse pouco, a tradição da advocacia é de que não havendo entendimento entre os advogados de quem fala antes ou quem fala depois, prevalece quem tem a OAB mais antiga. Eu não sei. Eu acredito que a minha OAB seja mais antiga que a sua. Não sei. Qual o número da sua OAB? 45175. Certamente mais nova do que a do senhor. A minha é 27347. A dos demais também é mais moderna? Eu queria, em nome da boa advocacia, em nome da tradição dos advogados criminalistas, notadamente dos tribunos do júri, da qual Vossa Excelência faz parte de uma forma muito honrosa, e respeitasse a tradição, que já vem desde os tempos do nosso mestre Evandro Lins e Silva. Excelência, como se manifesta a defesa e, ao mesmo tempo, devolve? Doutora, pode falar. Sim, obrigada, Excelência. Como diz o mestre, né, que a mulher deveria ter preferência, então, de meu pedido por ele deveria ser acolhido. As razões que ele sustenta, doutora, que a Vossa Excelência, doutor Daledoni, sustenta, não é razoável para que ele possa exercer a palavra por último. Explico. Desde ontem está sendo trazida a informação que houve um suposto acordo, que eu não estava presente. Quando eu estava presente, quando o João falou, não tem nada a ver com esse processo, nada a ver. Eu posso falar, doutor? Tá, então, por gentileza. O que ocorre, doutora? Ocorre simples assim, a boa tradição da ordem ou não, eu tenho que preservar o interesse do meu cliente. A denúncia versa traz o Diego primeiro. O Diego é o primeiro da denúncia. Ontem eu abri mão exatamente para que isso fosse feito, para que o doutor Daledoni não criasse nenhuma espécie de cravar qualquer nulidade. Porque, com todo o respeito ao que eu tenho com o doutor Daledoni, é o que a gente está verificando aqui, que está se buscando uma
nulidade. E isso nós também não queremos, por respeito a todos. Não, doutor. Não. Eu não acuso nada. Não estou acusando nada. Entendeu? O que acontece? O doutor sustenta que possivelmente, se for dessa forma, pode ser anulado o júri. E não é isso. Porque aqui nós temos duas defesas. Se o dele tem direito à defesa, o meu também tem. Por que ele deve falar por último e eu por primeiro? A tese do Ministério Público foi sustentada. E ao contrário do que se diz, não tem delator. Porque o próprio Diego, quando senta aqui, fala: o João foi enganado. Então não há delação, quando o próprio constituinte dele vem e fala. Então eu sugiro a Vossa Excelência que decida que siga pela ordem da denúncia. Porque a ordem da denúncia deve prevalecer, embora no Código não tenha normativa nenhuma que determine quem fale primeiro e quem fale por último. Então, eu peço gentilmente que a doutora siga a ordem da denúncia, porque onde já foi aberta a oportunidade para que ele fosse interrogado por primeiro, João. Então, eu não vejo razão alguma para que eu possa falar por último. Não vejo porque eu não posso seguir a ordem da denúncia. Ainda que eles tenham ficado 3 anos presos, como diz o doutor, e depois o assistente vem aqui, o Ministério Público vem e sustenta a conduta diversa, exatamente porque o Diego também não falou que ele não sabia de nada, talvez não tivesse preso. Então, eu sustento para a doutora que acolhe o meu pedido, que siga a ordem da denúncia, ou mais, a título de sugestão, que eu sei que não é o ideal, mas a título de sugestão. Uma vez havendo divergência entre a defesa e a OAB mais antiga, não significa que eu seja menos ou mais advogado que o doutor. A OAB não significa nada disso. Tudo bem, doutora, já entendi o ponto. Bom, em virtude da alegação que está sendo trazida aqui, eu sempre tento nortear as minhas decisões o mais próximo possível da técnica. Então, me desculpem, eu não conheço se existe esse acordo na OAB, da OAB mais antiga, não sei se é um desconhecimento meu, talvez seja, então uma tradição, enfim, mas como eu nunca passei por essa situação, eu nunca nem precisei, né, ir atrás, mas entre a tradição e a lei e a técnica, eu prefiro me apegar mais aos critérios objetivos que a lei pode me ajudar a tomar uma decisão, no meu ver, mais acertada, sem pensar em OAB mais antiga, ou se é homem, ou se é mulher, ou quem que veio primeiro, enfim, esses critérios eu não utilizo, não costumo utilizar nas minhas decisões. O que eu busquei como critério técnico, porque já antevia que vocês me trariam esse problema. Nas questões que envolveram muito a Lava Jato e as funções de delatores e toda a celeuma e discussão jurisprudencial que se acabou, né, surgindo em relação a isso, o STF teve que enfrentar esse tipo de questão já algumas vezes, e o que se decidiu, eu tenho um habeas corpus aqui, que depois obviamente vai constar da minha decisão, se entendeu, né, através de um voto do ministro Alexandre de Moraes, que o direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direto ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações do delator. Não estou dizendo que houve acordo, ou que houve delação, ou que houve colaboração, porque isso já foi falado, já foi negado, enfim. Mas o que está aparecendo aqui realmente nesse júri, com todas as peculiaridades e com tudo que já aconteceu desde o primeiro dia, é que realmente o João se propôs a confessar e que isso causou uma série, então, de atos a partir daí, tá? Mas que, a meu ver, a situação realmente é essa. O João, se tiver que falarmos aqui em delator e delatado, o João é o delator. Dessa forma, então, eu entendo que o delator, como consta aqui, fala primeiro, o delatado fala segundo. Então, no caso, doutora, a senhora começa. Ok. Doutora, desculpa, vou ter que interromper 2 minutos depois. Doutora, o seu cliente está entrando por essa porta nesse momento? Eu vejo não. Não? O Ministério Público tem algum requerimento a fazer? Sim. Não, doutora, eu confio na senhora como leite de mãe. Aparentemente o réu fugiu.
Os familiares não estão na sala de audiência, o réu não está na sala de audiência, não há uma justificativa. O réu, apesar de preso não estar, ele está submetido a medidas cautelares e não deu satisfação da saída do júri. Por conta disso, nós requeremos ser decretada a prisão preventiva do réu. Pode falar, doutora. Excelência, realmente não é do conhecimento da defesa, menos ainda a responsabilidade da defesa. Claro, sim. A banca de defesa esteve aqui, se manteve no ato do foro. Eu não sei qual a justificativa deste atraso. Contudo, eu suscito a Vossa Excelência que aplique, antes de decretar qualquer medida extrema, até porque monitorado está, o controle de onde ele está, pelo monitoramento eletrônico, o artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado querelante que tivesse sido regularmente intimado. Para preservação, seria julgamento de cadeira vazia. Então, é como se manifesta a defesa. Bom. Considerando que o julgamento teve reinício às 13 horas e 40 minutos e que neste momento são 14 horas e 43 minutos e foi verificado desde o início do reinício da solenidade que o acusado Diego não se encontrava na sala, entendo que, obviamente, por força do artigo 457 do Código de Processo Penal, o julgamento irá prosseguir, porque o artigo dispõe expressamente que o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado querelante que tiver sido regularmente intimado. Então, nessa mesma regra, se aplica o caso do acusado que sai e não retorna. E, evidentemente, que não estou atribuindo nenhuma conduta ao senhor, porque o senhor está aqui, não é uma questão de a defesa ter se evadido, saído do fórum, enfim, mas considerando que o acusado se encontra sob monitoramento eletrônico e que já houve a sustentação do Ministério Público sustentando por uma condenação de um homicídio qualificado que, evidentemente, se acatada pelo Conselho de Sentença, acarreta uma pena alta, provavelmente uma prisão poderia inclusive acontecer em plenário, tendo em vista que o novo Código de Processo Penal e com as suas novas alterações fala que se a pena aplicada for superior a 15 anos, pode ser decretada preventiva em plenário. Eu entendo que a conduta do acusado, com a conduta do acusado, ele está tentando se evadir da aplicação da lei penal, se furtar a aplicação da lei penal e de uma prisão que poderia ter sido decretada. Entendo, então, que sim, é o caso de decretar a preventiva do acusado, espeça-se imediatamente mandado de prisão, que deverá já ser disponibilizado à Polícia Militar para imediata prisão do acusado, Diego José de Castro.